quem de verdade quer Renier, ex-atleta do rubro-negro e que pertence ao Real Madrid? Vídeo de hoje do canal do Nicolai responde a essa pergunta e fala também sobre Luis Castro. O técnico português está cada vez mais perto de ficar livre para acertar com o seu próximo clube, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Hora de falar sobre Luis Castro, técnico que já foi especulado em vários clubes de futebol do Brasil. A tendência é que ele apareça por aqui a partir de junho. É que aquela amarra que ele tem com o Al Nassr se encerra em maio e é uma amarra das mais caras. O Al Nassr, quando demitiu o Luis Castro no ano passado, combinou com o treinador português o pagamento de 3 milhões de reais por mês até o mês de maio desse ano. Mas, se o Luis Castro se reempregar, ele deixa de ganhar esse dinheiro. Foi exatamente por conta dessa questão milionária que o Luis Castro já recusou pelo menos 7 propostas de clubes brasileiros nos últimos meses. Mais recentemente, times grandes que disputam Libertadores também o procuraram e ouviram que a partir da metade do ano, aí sim, Luis Castro deve reaparecer no futebol nacional. Técnico que comandou muito bem o Botafogo na temporada retrasada. Ele acabou se mandando para o Al Nassr, onde foi demitido. Importante contar que o Luis Castro deu uma entrevista recente ao jornal O Globo e foi perguntado até sobre a chance de voltar ao Botafogo, abre aspas, para o Luis Castro, não sei o que vai acontecer na vida. Nesse momento o Botafogo está com o Renato Paiva e muito bem. E há uma parte da torcida que me ama, outra que odeia. Não quero ser divisor entre o clube. Não posso ser o polo instabilizador. Nessa mesma entrevista, o Luis Castro ainda garantiu que tem boa relação com o dono da SAF botafoguense, o John Textor. Bora falar agora sobre Renier. Você lembra dele, né? Jogador formado no Flamengo e vendido para o Real Madrid em 2019 por 30 milhões de euros. Pois bem, o nome do Renier tem sido especulado em clubes brasileiros e torcedores têm se animado com a chance de contratação de alguém que já valeu 30 milhões de euros e foi contratado pelo Real Madrid. Antes de contar quem é de fato o clube que procurou o staff do jogador, deixa eu só te atualizar sobre a passagem do Renier pelo futebol europeu, está longe de ser boa. Ele não conseguiu jogar pelo time profissional do Real Madrid, pelo contrário, passou bem distante e não se destacou nem sequer nos clubes para onde foi emprestado. E há inclusive uma queda do nível desses clubes. Primeiro ele é emprestado para o Borussia Dortmund, até deixa uma impressão razoável. Depois vai para o Girona, depois para o Frosinone e disputa a atual temporada pelo Granada, equipe da segunda divisão espanhola. São 24 jogos, com 1 gol e 4 assistências, está longe de ser um protagonista do Granada. Nas duas últimas partidas, inclusive, nem sequer saiu do banco de reservas. O fato de ser jovem, só 23 anos de idade, pode acabar sendo um fator positivo para o atleta cujo contrato se encerra em junho de 2026. Ou seja, a partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube na metade do ano que vem. Pois bem, quais clubes brasileiros procuraram os representantes do atleta? O Bertolucci, empresário, o maior empresário de futebol no Brasil, é o responsável pela carreira do jogador. O que eu consultei e consegui absorver e apurar é que o único clube que demonstrou interesse foi o Botafogo, com uma sondagem, e não passou disso. O Botafogo não chegou a apresentar proposta em relação a Flamengo e Corinthians, nenhum contato pelo jogador. Você gostaria do Renier no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Que alegria encontrar você aqui nesta quinta-feira. Ótimo dia para você. Chega deixando o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo. Comenta, compartilha, manda para geral, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral. Porque sábado tem, eu ia cantar domingo, eu vou ao Maracanã, onde estou nesse momento, mas não, é sábado. Sábado eu venho ao Maracanã para o grande clássico Vasco e Flamengo. Ô, Azevedo, mas grande clássico? O Vasco não está com esse time todo, o adversário tem um time mais forte. Você entra desmotivado para torcer pelo Vasco quando enfrenta o Flamengo? Você joga a toalha? Você entrega os pontos? Se você faz isso, você é frouxo. Você não é Vasco. Porque o torcedor do Vasco tem que apoiar, meu garoto. Esquece. Mas eles têm um time melhor. Ok. Quer que eu lembre aqui, aproveitar que é quinta-feira, quantas vezes o Vasco, com um time melhor do que o Flamengo, perdeu? Aqui mesmo, no Maracanã, em 1989. Ano do Vasco, campeão brasileiro, né? O bicampeonato. Bugica. É só pegar, tá aqui no YouTube, gente. Time do Flamengo, Zico, meia bomba.
Era um bom time do Flamengo, mas um time envelhecido, com grandes nomes, mas envelhecido. E o Vasco voando. Bebeto tinha trocado o Flamengo pelo Vasco, voava. E aí o Bugica, um garoto que veio da base, 2-0 em cima da gente. Final da história a gente sabe, o Vasco campeão brasileiro, com gol de um garoto, que foi o Sorato, né, na época. Mas assim, ali o Vasco era muito mais time que o Flamengo. Quer outro exemplo? Em 92, quadrangular. É só pegar o quadrangular. O Vasco era mais time que o Flamengo no quadrangular, mas perdeu o confronto e foi eliminado. Então assim, torcedor, desculpa, quem morre de véspera é o peru. Eu venho para o jogo, vou narrar, vou empurrar o time e vou acreditar. Elogiar, criticar, isso vai fazer parte da torcida, que está muito machucada, está revoltada, pedindo saída de A, B ou C, mas, cara, não é assim que funciona. Porque não dá para mudar todo mundo de um jogo para o outro. Manda todo mundo embora, manda todo mundo embora depois, acabou o contrato todo mundo. Não é assim. Aliás, falando em contrato, Payet tem contrato com o Vasco até o dia 5 de maio. Payet é dúvida para esse jogo de sábado aqui no Maracanã. E aí ontem, conversando com pessoas do Vasco, perguntava, e aí, o Vasco vai renovar e tal? Tem essa questão fora de campo, né, essa acusação que ele está sofrendo, que ele vai se defender, e todo cidadão tem o direito à ampla e restrita defesa. E a pessoa me falou, cara, tá nas mãos do Payet. Até porque, assim, ele tá fisicamente mais fininho, né? Tá no melhor da forma física dele. É um cara que ficar no banco de reservas pro Coutinho não o incomoda. Ele já entendeu que o Coutinho está melhor do que ele. Agora, depende da parte salarial dele também. Uma redução, porque o atual contrato não dá para esticar com os mesmos valores e muito menos o prazo, né? Ah, vai até o final do ano, mas pelo mesmo valor? Não há condições. O Vasco não consegue pagar. Mas aí eu perguntei, essa questão toda, essa investigação que vai acontecer e tal, ele falou, aí o Vasco vai colocar uma cláusula de proteção, o que é normal. Caso aconteça alguma condenação, nem o Vasco vai referendar, obviamente, né, o Payet, porque a acusação que é imputada a ele, se for comprovada, o Vasco, pelos seus valores, e nenhum de nós vai concordar com o que aconteceu. Bom, fechei o parênteses, falei do Coutinho. Coutinho está de volta à equipe do Vasco. Nesse sábado, um jogador importante, assim como o Tietê, peças que fizeram falta diante do Ceará. Mas o que fez mais falta diante do Ceará foi o mesmo que fez falta contra o Corinthians. Intensidade, vontade, o querer representar a camisa do Vasco. Isso faltou. Ah, mas contra o Sport não faltou. Mas não pode, um jogo tem, outro jogo não tem. Um jogo entra de qualquer forma, outro jogo... Não. Tem que defender e honrar a camisa. Como disse lá o Carille na coletiva, que ficou muito insatisfeito e incomodado com a postura do time, porque representa uma história centenária, um clube gigante. E é verdade. E você, torcedor, tenho certeza que quer se sentir assim, representado dentro das quatro linhas. E aí eu volto lá na frase do presidente, do Pedrinho, quando ele diz, olha, ganhar ou perder é do jogo. Agora, a forma como você negocia o resultado é que eu não abro mão. Eu concordo com ele. Ganhar ou perder é do jogo, perder um gol, fez um gol contra, isso vai acontecer. O árbitro não deu um impedimento, validou um impedimento, aquelas lambanças que a gente já conhece. Agora, a forma como você negocia o resultado... Ah, mas jogou como nunca, perdeu como sempre. O torcedor não se sente envergonhado. O que os jogadores não podem fazer é envergonhar o torcedor. Envergonhar de que forma? Jogando. Pô, já entrei pro jogo com o Flamengo, já sei que eu vou perder, o time deles é melhor, disputa os títulos. Não, meu amigo. Lutar. 11 contra 11. Tem que fazer valer o tamanho e a força do Vasco da Gama no Maracanã. Meio a meio, né? Divisão de ingressos, no acordo que foi feito entre as diretorias, e o Vasco da Gama vai ter aí a possibilidade de customizar o seu vestiário, enfim, de ter algumas receitas também que ele não tinha acesso como um mandante locatário, mas nesse acordo fica melhor para a direção para poder fazer. Espero uma grande festa no Maracanã, no próximo sábado, como sempre foi Vasco e Flamengo. Eu sou da época, vou fazer 48 anos, não escondo de ninguém a minha idade, em que entravam as torcidas, as bandeiras no meio ali, e cada um ia para o seu lado. A do Flamengo entrando lá do outro lado ia para o lado direito e a do Vasco ia para o lado esquerdo.
Flamengo no norte, Vasco no sul. E sempre foi assim. E aí, pô, a escalação no telão, que não era telão, era um placar eletrônico, né, com pouquíssimos recursos, mas saiu o nome, cada um cantava mais forte, era o duelo das bandeiras, do canto, da voz e dentro do campo, com jogadores que representavam você, torcedor. E que assim seja no próximo sábado, aqui no Maracanã, uma grande partida, e que o Vasco comece a engrenar uma sequência de vitórias, né, e bons resultados. Empatar com o Flamengo é um bom resultado. Para que você tenha uma ideia, torcedor, a comissão técnica do Vasco, todas elas fazem assim. Por exemplo, um recorte, 5 jogos, que é a 5ª rodada agora sábado, né? Quantos pontos o Vasco pode fazer? Num cenário pessimista, 6. Por 2 vitórias a gente consegue em 5 jogos. Perfeito. Pô, um cenário realista, 9 pontos. É um cenário bem razoável, 3 vitórias. E você tinha essa possibilidade. 10, já começa a ser mais otimista. 12, pô, tu está sendo bem otimista. Beleza. O Vasco tem 6 em 12. 50% dos pontos disputados, o Vasco conquistou. É uma conta maneira para quem vai ficar no 10º lugar. Mas é isso que a gente quer para o time? Ou você, na terça-feira, encerrou o jogo, a nossa transmissão, falou assim, porra, era um jogo que dava para vencer. Se tivesse mais intensidade, mais vontade, dava para ter vencido. Só que esse jogo não volta mais. E aí você vai buscar que pontos que lá na frente você considera que são difíceis. Contra o Palmeiras fora, contra o São Paulo fora, contra o Galo fora, o Cruzeiro fora. Esses são pontos que você já ou perde o empate e é do jogo. Ganha aqui, perde lá, é isso. Agora, o Mirassol tu tem que ir lá para pelo menos trazer o empate, fazer 4 pontos no confronto. É você olhar o confronto de ida e volta. Pô, da ida com o Ceará a gente perdeu 2-1. E jogando mal. Nós jogamos muito mal. É isso, torcedor. Um grande abraço para você, fique com Deus e até mais tarde. É isso aí então, torcedor vascaíno, quero saber sua opinião aí sobre Luiz Castro, que está perto de ficar livre no mercado, né? Pela situação de salário que ele recebe do Al Nassr, né? Depois de ter sido demitido, o treinador, ele tinha aquela questão, né, de receber um valor aí de 3 milhões para ficar desempregado, né? Então isso dificultou ele acertar com qualquer clube brasileiro que o procurou na época do início do ano. Agora tá para acabar esse valor e ele pode aí finalmente acertar com algum clube, mas provavelmente o salário deve ser muito alto, né? Mas eu queria a sua opinião aí, se seria um bom nome para caso o treinador Carille, né, que ainda segue muito ameaçado no cargo do Vasco, cair, se seria um bom nome para assumir o Vasco, né, já que tem uma pequena dificuldade aí para técnicos, né, aparecer. Eu já falei na live sobre o Pedro Caixinha, né, que tinha sido um técnico especulado no Vasco. Também tem o Quinteiros, que foi demitido, né, do Grêmio após uma sacolada aí que sofreu para o Mirassol. E foram nomes que foram até sugeridos, né, especulados no Vasco. E esses técnicos também já caíram, né? E o Carille, no ruim de tudo, ainda segue mantido no cargo do Vasco por estar fazendo um trabalho até que mediano, né? Sendo que o Vasco dentro de campo não consegue jogar, né? Não consegue entregar um bom futebol e isso deixa o torcedor chateado. Não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.